Fala galera Smart, vamos chegando, Guará Caixa já tá na área, gente. Hoje é dia de quê? Bate-papo com Guará Caixa sobre Imóveis Caixa, a nossa querida vovó Caixa, o banco que mais financia imóveis do país e o banco que mais retoma imóveis. Oportunidade para vocês arrematantes, galera. Nós vamos tratar um tema muito legal hoje, emissão na posse. Muita gente tem medo de imóvel ocupado, a gente vai desmistificar para vocês. O Guará vai mostrar as estatísticas dele, como que ele faz as ocupações, quanto por cento amigável, quanto não é, como é que ele tem para judicializar, e vamos lançar a Black Friday, na verdade a Black November da Smart Caixa, tá? Então compartilhem essa live com quem vocês gostem, com seus grupos de cotização, com seus grupos de arrematação, que vai sair aqui uma Black November bacana para vocês, viu galera? Cheguem chegando! Vamos colocar Guará para dentro. Guará, enviando convite, meu parceiro. Guará Caixa. Wesley, vamos que vamos. Tauana, Curitiba, boa tarde. Débora já digitando Black, gente. Recado dado, digitem Black, hein? Guará, tá tudo preto aí. Matheus, na área. Pronto, agora o homem chegou. Fala, Guará, bom demais? Beleza, Pedrão? Beleza, meu parceiro. O tema hoje vai ser legal, né? Opa! O que mais assusta a galera não é a desocupação, normalmente, Pedrão? Cara, demais. Quem ainda não arrematou imóvel de leilão, se você faz uma estatística, Guará, um quiz, qual é o seu maior medo dos leilões? O imóvel está ocupado. Esse é o maior receio de todo iniciante, né, Guará? Com certeza. É porque a desocupação, ela assusta as pessoas porque as pessoas têm medo de falar, primeiro, algumas coisas, né? A primeira coisa é medo de falar com o ocupante, por vergonha ou por não saber como ela vai ser recebida, se, né, se de uma forma grosseira. A pessoa fica com receio mesmo. Pô, ninguém gosta de ligar para alguém sabendo que você vai tirar ela de uma casa, desocupar, né? Apesar da gente estar com o direito sobre a propriedade e tudo mais, né? A pessoa fica com medo, insegurança, vergonha, então tem tudo isso envolvido. E além disso, ela tem medo até de cometer, de repente, algum deslize que prolongue mais a situação, ou até uma questão também de dó também, né? Acho que isso também as pessoas pensam muito, né? Quem não está vendo isso como um negócio, às vezes tem um pouquinho mais dessa apreensão também de ter dó das pessoas. Pô, se eu ligar lá, daí eu vou ficar com o coração mole, daí vai piorar ainda mais a situação, não vou conseguir desocupar. Enfim, então a desocupação ela gera sentimentos muito ambíguos, assim, talvez, eu não sei, né? A gente fica com sentimentos muito misturados quando a gente está no começo dessa jornada de desocupações, né? Perfeito. Gente, e receio é algo que você não deve ter. A gente vai aqui desmistificar isso para vocês. O Guará vai botar para vocês aqui como é os casos reais dele. O Guará já arrematou mais de 100 imóveis. Então, o Guará sozinho já é um bom case para a gente pegar dados estatísticos, tá? Fora isso, a gente tem dados estatísticos, eu posso mostrar um pouquinho para vocês também, do escritório parceiro da Smart, do Guará, que faz as emissões na posse no país inteiro e tem estatísticas também. A gente sabe que boa parte das vezes as ocupações são amigáveis, que não é para ficar com receio, e aquelas que tem que judicializar, o Guará caiu. Aquelas que tem que judicializar, você pode judicializar. Por quê? Porque a lei de alienação fiduciária, a lei 9.514, garante a você a desocupação liminar em até 60 dias, tá? Guará de volta na live. Alguém me ligou aqui bem no meio da live pelo Instagram e me desconectou. Tá vendo? Essa é nova, ligar pelo Instagram e desconectar, né? Normalmente Miriam, quando liga Miriam. pelo telefone normal ou WhatsApp, aí só dá uma congelada e depois volta, né? Não, não teve nem como. Eu recusei, mas não teve jeito. Me desconectou aqui. A Miriam, sei lá o quê. Ô Guará, mas vamos lá, antes da gente avançar no tema da live, eu tenho dois temas muito bacanas aqui para falar para vocês, gente. Duas ofertas de Black Friday que estão aqui
sendo realizados pelo Grupo Smart. Uma vocês já devem ter conhecimento, tá aqui embaixo, ó. Digite Black para entrar na série A dos leilões de imóvel. Se você aqui é seguidor, né, acompanha a Smart, mas não faz parte do ecossistema Smart, se você já até arremata, mas não faz parte do ecossistema Smart, você está jogando a série B dos leilões. Pura e simplesmente isso. Você pode estar lá fazendo gol, você pode estar arrematando, tá? Mas você não está extraindo o máximo de eficiência nas suas arrematações, não, às vezes não está arrematando na quantidade correta. E a Smart é um ambiente para você fazer isso. Então, galera, quem quiser vir para a Série A, segunda-feira, dia 10, temos um encontro marcado. Vai ser a melhor condição que vocês já vão ver para entrar no ecossistema Smart, tá, gente? Nós vamos ter uma oferta lá imbatível. Então, quem aí até hoje já pensou em entrar na Smart, mas procrastinou, achou que não estava na hora certa, que estava sabendo fazer sozinho, agora é a hora, dia 10, ok? Então, só digitar Black aqui embaixo que vai chegar um grupo de WhatsApp para vocês. Agora, eu e o Guará aqui, estava conversando com o Guará antes dessa live e falei assim, Guará, resolvi fazer lá na Smart Caixa uma questão. A gente já tinha resolvido o tema emissão na posse, a gente estava pensando que Black November nós vamos fazer para a galera, tá, arrematar com a Smart Caixa Imóveis Caixa. O tema da live já era emissão na posse, que a gente sabe que muita gente tem receio, né? A gente sabe que vocês têm receio de gastar, inclusive. Não só tem aqueles que têm receio de não conseguir desocupar, que é totalmente infundado, nós vamos explicar nessa live, mas de gastar com a desocupação, com a emissão na posse. Então, a gente resolveu fazer uma promoção de Black November para vocês na Smart Caixa, ok? Eu vou explicar ela agora, tá? Para vocês saberem como participar. E logo em seguida a gente vai mostrar aqui, o Guará vai mostrar os dados, como ele faz as desocupações dele. Como é que vai funcionar, gente? Nós vamos ter aqui, ó, smart.caixa, tá? Perfil no Instagram, podem todos seguir. A gente acabou de postar esse post aqui, ó. Black November Smart Caixa. O que a gente vai oferecer na Black November? Não precisa se preocupar com desocupação. Nós vamos ter essa live desmistificando para vocês e nós vamos ter condição aqui especial para quem arrematar imóvel caixa com Smart Caixa. Ó, honorários jurídicos da emissão na posse 100% gratuitos para imóveis com lance acima de 150 mil em venda online e compra direta, indicando a Smart Caixa como intermediação, galera. Então, honorário advocatício tá para todo mundo que arrematar imóvel caixa, venda online e compra direta no mês de novembro, 100% gratuitos. A Smart Caixa vai bancar os honorários, tá? Do Oliveira Gomide, que é o escritório parceiro que já fez mais de 500 emissões na posse no país inteiro, tá, galera? Então, quem aí, inclusive, já arrematou desde o dia 1º de novembro, fez a proposta desde o dia 1º de novembro, tá válida, indicou Smart Caixa, e quem fizer até dia 30 de novembro vai participar dessa promoção, ok? Então, fica aí o recado para vocês. E agora, temos uma condição, tá? Uma condição e uma premiação extra para vocês participarem dessa Black November. Vocês têm que seguir o perfil da Smart Caixa, então smart.caixa, e vocês têm que ir nesse post, que é o primeiro post ali, tá fixado, e marcar o arroba de 3 arrematantes, de 3 investidores de imóvel de leilão, aqui, ó, marcar arroba, igual essa galera aqui já tá marcando arroba. Marcar arroba de 3 pessoas no post. Nós vamos fazer um sorteio e quem for sorteado vai ganhar, além de se arrematar, ganhar emissão na posse gratuita, vai ganhar 4 ingressos para o Smart Experience, ok? 4 ingressos azuis Start para o Smart Experience, para quem comentou e para os 3 amigos. Então não vale comentar o nome de qualquer pessoa que não se interessa por leilão. Marque aquela pessoa que você sabe que gosta de fazer investimento, que poderia se interessar. Combinado? Guará, Black November da Smart Caixa. Ajuda aí o pessoal a não ter preocupação com desocupação de imóvel, né? Opa, com certeza. Porque que acontece, né? Como a gente, né, já falei no começo que isso é um tema de insegurança do investidor,
A gente sabe do tanto que a Smart Caixa já ajuda no tema de documentação e regularização do imóvel, certo, Pedro? Então, quando a gente, há poucos anos atrás, quando a gente arrematava imóveis sem a existência da Smart Caixa, a documentação era algo que nos preocupava, a gente tinha que se virar, pagar despachante, né, Pedrão? E agora, então, o tema documentação já é uma preocupação a menos pro arrematante que indica Smart Caixa. Nessa promoção aí de novembro, você também já tira um pouco dessa preocupação que é o tema desocupação. Ou seja, o cara já tem uma empresa que vai te ajudar com a documentação, né, ser o despachante imobiliário sem custo, vai te ajudar agora, vai ter um suporte na desocupação do imóvel, então você tem que se preocupar mais o quê? Em comprar um bom imóvel e vender depois, né? Reformar, é claro, né, e tudo mais. Mas enfim, a gente começa a tirar alguns temas de preocupação, porque quando a pessoa está comprando um imóvel, ela tem ela tem dúvidas e inseguranças jurídicas, né, documentais, e é legítima essa preocupação. Então a Smart Caixa já cuida disso, e caso ainda tenha algum problema, que o imóvel tenha alguma irregularidade, ou seja, impedido de registrar o nome da pessoa, ela não perde o dinheiro, ela vai ser reembolsada. E agora com esse tema de emissão na posse, então ela também já se sente mais segura de falar assim, pelo menos alguém vai me ajudar a arrancar aquela pessoa de lá, caso eu não consiga uma negociação amigável. Porque as pessoas, qual que é o ponto? A negociação amigável, ela não deixa de ser importante, porque é uma forma mais rápida e mais barata para você ter a posse do seu imóvel. Porém, se você, né, seja que por vergonha, por não querer, por não saber fazer uma desocupação, né, daí a Smart Caixa, né, a Smart Caixa, junto com os escritórios parceiros, vão te oferecer essa ajuda a mais. Ou seja, está reduzindo muito ali ó, a demanda, né, ou a atividade que o arrematante impõe ali, né, demanda do arrematante na arrematação. Então, isso traz muita segurança jurídica, documental e realmente facilita demais a vida do arrematante, não só de quem está começando, mas quem até já está mais experiente, né, Pedrão? Perfeito, galera. Então, essa live aqui nós vamos desmistificar para vocês, tá? Esse medo da desocupação de imóvel, não precisam ter. E para incentivar vocês, tá? Oferecemos então na Black November da Smart Caixa honorários advocatícios gratuitos em lances acima de R$ 150 mil, imóvel de venda online e compra direta. Quem indicar a Smart Caixa vai ter esse auxílio. Galera, sempre vai ser bom. O Smart Caixa auxilia vocês, a gente ensina vocês a fazer uma desocupação amigável. 90% das vezes você vai conseguir amigavelmente. Mas aqui a gente está tentando te dar tranquilidade, te resguardar de que você não vai ter gastos se você não conseguir desocupar amigavelmente. Agora, é bom agora você falar para a galera, não sei se você tem aí aquele gráfico que você mostra, qual que é a estatística, pô, dos mais de 100 imóveis que você já arrematou, como é que é a estatística? Quantos por cento que você consegue desocupar só na base do amor, ou pagando um caminhão, pagando uma mudança? Aqueles que você consegue revender para o próprio ocupante. A live de hoje de manhã, o primeiro imóvel do Smartano, Guará, o primeiro imóvel que ele comprou, ele revendeu para o próprio ocupante. O Guará faz muito isso. E aqueles que têm que judicializar. Fala aí um pouco para o pessoal agora. Com certeza, né? Como o próprio Pedro já diz, eu não estou trazendo para vocês nenhuma estatística mundial ou estatística com base, por exemplo, uma estatística do mercado como um todo. É uma estatística realmente pessoal. Por quê? A partir do momento que você começa a ter um certo volume de imóveis, eu começo a me deparar com diversos tipos de situações, né? Então, eu sou exposto a muitos tipos de situações de desocupação e, naturalmente, para quem tem um volume alto de arrematações, a estatística já começa a ficar mais confiável, vamos dizer assim, né, ô Pedrão? Então, ó, o que que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Essa aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a minha estatística pessoal, tá bom, pessoal? Pessoal. Vamos lá. Deixa eu só virar aqui a telinha aqui. Aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui é uma estatística pessoal Guaracaixa, em Guaraci. Aproximadamente 30%, não é exato 30%, mas deu uma arredondada. Na verdade, deu 28% dos meus imóveis estão desocupados, então eu coloquei 30 para fins didáticos, né? 30% mais ou menos dos meus imóveis que eu comprei até hoje estavam desocupados.
Ou seja, 70% dos imóveis que eu arrematei até hoje estavam ocupados. Legal, aqui é mais fácil, por qual que é o ponto de um imóvel, a benefício de um imóvel estar desocupado? Realmente de você ter facilidade de tomar, né, de adentrar o imóvel, tomar posse ali e já começar a prever, né, fazer orçamento de reforma. Se você for um cara mais agressivo e às vezes ousado até demais, começar a reforma antes de ter o registro, você tem essa possibilidade, algo que eu não indico, tá? Começar a reforma antes de ter o nome registrado não é algo que eu indico. Já fiz isso anteriormente e já tive experiências boas e ruins, então hoje eu sou mais cauteloso e não começo reformas enquanto não tiver o registro do imóvel. Essa é uma decisão minha, mas vai de cada um. Então, dos 70% dos imóveis que eu tenho ocupado, como que tem sido? Eles estão divididos mais ou menos nessa proporção. A grande maioria desses casos, eu consigo fazer uma desocupação amigável. O que que é uma desocupação amigável, pessoal? É você entrar em contato com a pessoa que está ocupando o imóvel e quais são os tipos de ocupante, até para aproveitando aqui também, né, Pedrão? Bom, primeira coisa que é um tipo de ocupante é o quê? O ex-proprietário, a pessoa que realmente perdeu o imóvel por deixar de pagar as parcelas de financiamento. Então, esse é o tipo um. Tipo 2 é porque esse proprietário, no momento que ele realmente viu que ia perder o imóvel, ele pode alugar esse imóvel, ele sai do imóvel e não fica ali tão exposto. Se alguém chegar aqui para me desocupar, pelo menos já estou numa outra casa de aluguel e vou alugar essa casa para também não deixar de ganhar dinheiro. Então ele aluga o imóvel. Então tem um inquilino ali ocupando o imóvel. Terceiro ponto, ele também, nesse desespero de se desfazer da casa e ainda ganhar algum dinheiro, ele pode vender essa casa num contrato de gaveta, agindo realmente de má fé ali, tá? Fala assim, ó, tá aqui as chaves, te vende essa casa por 10 mil, por 15 mil, por uma moto, não sei o quê, e dá as chaves para a pessoa. E beleza. Esse seria o terceiro tipo de ocupante, uma pessoa que comprou num contrato de gaveta, mas não é proprietário na matrícula do imóvel. Um quarto tipo de ocupante seria o invasor, a pessoa que simplesmente olha para aquela casa, vê que está vazia, não tem ninguém ali, ele invade o imóvel, começa a morar e já tem casos, Pedrão, até de o cara fazer benfeitorias no imóvel invadido. Passa alguns anos, não acontece nada, ele vai começando a fazer melhorias da casa. E daí chega alguém um dia, ele até se sente até um pouco, fala assim, cara, tudo bem e tal, mas tem que me pagar aí as benfeitorias que eu fiz. Então tem esse quarto. E o quinto tipo de ocupação seria o imóvel estar desocupado mesmo, né? Seria a quinta opção, né? Vamos falar assim. Então, dessas 5 opções, desocupado ou ter esses 4 tipos de ocupantes, essa é a minha estatística pessoal, de que mais ou menos ali 50% ali, né? Um pouco desses 70%, vamos falar assim, né? A gente consegue fazer a desocupação amigável. Alguns casos, quando o Pedrão já inclusive até mencionou, a gente consegue fazer a revenda para a pessoa que está ocupando o imóvel. E mais ou menos ali 10% do total dos meus casos acaba indo para ação judicial, que é a ação de imissão na posse, que é esse benefício que a Smart Caixa está oferecendo. Então, o benefício da Smart Caixa está aqui, ó, nos 10% dos meus casos. Eu percebo conversando com as pessoas, Pedrão, que varia ali, vai de 5 a 15%, tá? Tem pessoas que Isso. têm um pouco mais de, digamos, um pouco mais de sorte ou de, né, até de habilidade de desocupação amigável, ou que ela abre um pouco mais o bolso, né, digamos assim, né, ela dá mais dinheiro para a pessoa sair e a pessoa sai mais na boa. Mas vai de 5 a 15% dos casos que vão para ação judicial. E o que a gente percebe por fim aqui, ó? Que desses 10% que sobrou ali, ó, 5% dos casos a pessoa desocupa ainda, digamos, amigavelmente, após o início da ação judicial, quando ela percebe que o negócio, que o problema é mais complicado que parece. Falou, opa, realmente a pessoa entrou com ação judicial, o oficial de justiça já tá aqui batendo na minha porta, tá? Já fui notificado, então é melhor pô, me dá uma grana aí que eu saio. É meio que eu considero um mix ali de desocupação amigável após a ação judicial. E por fim, né, uns 5% do total dos meus casos acaba indo até as vias de fato ali, de realmente oficial de justiça aí, até com força policial, para ser mais ali, para realmente conseguir desocupar aquele ocupante que é mais agressivo, ou que ele realmente não está querendo sair na boa. Então, o que eu percebo, né? Mais ou menos ali 90 a 95% dos casos, a gente consegue, 90% dos casos a gente resolve sem advogado, e alguns, mesmo precisando de advogado, acaba que o próprio cara tenta buscar um acordo com você após o início da ação judicial, né, Pedrão? Então é isso aí. Galera, que estatística é essa? O homem que já tem mais de 100 arrematações, ele tem número de amostras suficiente para
a gente analisar os dados e ver que isso aqui aplicado aos casos de vocês, se replicado, estatisticamente tende a ser a mesma coisa, tá? De 90% dos casos resolvidos sem judicialização, gente, entre imóveis desocupados, entre imóveis revendidos para o próprio ocupante e entre imóveis desocupados amigavelmente. A gente usa a palavra amigavelmente, mas dentro do amigavelmente, Guará, a gente pode talvez destrinchar aqueles casos em que é na base do amor e aqueles que é na base da remuneração. Conta aí para essa galera assim, quantos que você só conversa e a pessoa sai, ou aqueles que você tem que pagar um auxílio, um dinheirinho, como é que funciona? Claro, eu diria para você, Pedro, que pouco assim, é uma parte menor, não é poucos, mas uma fatia menor são os casos que realmente sai só da gente notificar e informar e sai sem custo algum para a gente. Uhum, Poucos são esses casos. Então, normalmente vai exigir uma negociação, porque negociação é isso, né, ô Pedrão? Você tem de um lado uma parte ali que ela se sente, às vezes se sente no direito de permanecer no imóvel, se sente injustiçado, fala assim, tive prejuízo e tudo mais, e do outro lado tem a pessoa que, né, que está com a propriedade do imóvel, né, que é o novo proprietário. Então é uma negociação. Da mesma forma que existe, às vezes, um papel de compra e venda, comprador e vendedor, esse papel de proprietário e ocupante, ele, né, tem algumas rusgas, alguns embates. E isso é uma questão que vai variar de caso para caso, tá, pessoal? Não dá para eu te falar assim, ah, faça isso que vai acontecer aquilo. A gente tem práticas que nós temos que a gente, né, historicamente tem dado certo. Vamos falar assim, ou caminham para esse caminho, vão para esse caminho. Então, o que, que eu diria para vocês? Primeira coisa que eu recomendo é ligar. Porque você simplesmente mandar uma mensagem fria ali, do tipo, "Ô, comprei seu imóvel, quando que você vai sair?" Isso não costuma dar muito certo, sabe? Não costuma dar muito certo. Por isso que a gente fala de. Não posso afirmar nem que vai, nem que não vai dar certo, mas não costuma ser efetivo e eficiente. O que, que a gente percebe com base na nossa experiência? Na minha experiência, o Pedrão também pode complementar com a dele. Ligar primeiro. Porque quando você liga, você também consegue falar assim, pô, alô, quem é? Aqui, ô, seu João, tudo bem? Aqui é o Guaraci, né? Trabalho aqui como corretor, eu sou, enfim, sou proprietário aí, enfim, sou investidor imobiliário, enfim, vocês podem falar o que vocês quiserem. Não sei se o senhor está sabendo, mas a casa do senhor foi a leilão. É mesmo, tal, daí já dá aquela, mas daí por enquanto pelo menos já segurou um pouco a ligação. Não, mas seu João, fica tranquilo, eu quero aqui conversar com o senhor, vou te falar um pouco da situação atual. Que eu quero dizer? Cada um pode falar o que quiser, mas eu sugiro que tenha um pouco mais de empatia, que vá com calma, com cordialidade, porque dessa forma a chance de você pelo menos seguir conversando com essa pessoa é maior. Porque se você for muito truculento, talvez já a pessoa te bloqueie. E acontece também, tá? No momento que você fala ali que tá rolando um leilão, acontece mesmo normal, a pessoa desliga, te bloqueia. Então, nesse momento, daí tem que procurar outras formas. Mas o que eu quero dizer é que quando você demonstra um pouco mais de empatia pela outra pessoa, costuma pelo menos ela também te receber e te ouvir o que você tem a dizer. Falei, calma, calma, primeiro calma. Não estou aqui para te despejar de cara, não. Vamos conversar um pouquinho aqui. Então, nessa conversa que você pode entender se ela tem condições realmente de recomprar, se ela tem, por exemplo, ela tem quanto que ela poderia. Numa situação que você não tem nem interesse em comprar, tá bom, mas qual que seria um prazo razoável para você sair? Daí começa um jogo de negociação. Eu quero 3 meses, quero um ano. Tem gente que fala isso mesmo, tá, pessoal? Não, calma aí. Vamos tentar chegar numa coisa que seja bom para mim e para você. Eu sou proprietário, eu tô pagando IPTU, já tal. Já gastei, você já tá morando nesse imóvel há tantos anos, né? Que aconteceu a consolidação da propriedade. Então, de qualquer forma, você já teve uma economia também, por mais que você tenha perdido o imóvel, teve uma economia de gastos aí da sua parte. Então, torna-se uma negociação, né, Pedro? perfeito, Guará. Dica que vale ouro, tá, galera? Que o Guará deu aqui. Comecem com uma ligação, tá, gente? Não comecem notificando formalmente a pessoa. Apesar da notificação ter seu lugar, tá? Dentro da escalada, o conteúdo da notificação tem seu lugar. Comecem ligando para aumentar o nível de assertividade. Como o Guará falou, a gente não tem como afirmar, mas da nossa experiência, dessa forma, você consegue desarmar a pessoa, pegar ela ali numa conversa desarmada, tratar de forma empática, e ela vai te escutar. Primeiro, óbvio que você é uma pessoa parcial, mas ela vai te escutar, pelo menos.
que acontece? Qual que é o outro lado da moeda? Se você resolve falar assim, ah, não, não gosto de conversar, não gosto de bater papo. Eu quero é formalizar, o direito é meu. Ok, você pode mandar uma notificação extrajudicial com a pessoa, explicando por A mais B, artigos da lei e tal, por que que ela tem que desocupar, que ela tem uma posse ilegítima, que você é o novo proprietário, que ela está lá, ela vai ter que pagar uma taxa para você de ocupação de 1%, que ela vai ter que arcar com honorário advocatício, se ela depredar o imóvel é crime, etc, etc. Pode, pode. Só que a primeira coisa, às vezes, que a pessoa faz quando ela recebe uma notificação dessa é o quê? Ligar para um conhecido ou para qualquer pessoa que seja advogado. A pessoa liga para o advogado e fala, olha, recebi essa notificação e tal. O que que o advogado faz, gente? Muitas das vezes, quando ele é procurado por alguém com um problema, ele oferece seus serviços advocatícios. Não, isso aqui dá para a gente contestar a propriedade dele, mas a posse é sua. Dá para a gente tentar anular o leilão, dá para a gente postergar essa posse, sabe? Então a pessoa, como ela não teve oportunidade de conversar com alguém, no caso você, arrematante, ela vai procurar alguém para orientar ela. E ela vai direto no advogado que muitas das vezes vai oferecer o serviço dele. Natural, né, gente? Cada um tem seu ganha-pão aí. Então, você não tem a oportunidade de explicar. Se você explicar para a pessoa num telefonema, ela pode até procurar um advogado, mas ela vai estar, ó, na cabeça todos os argumentos que você passou para ela e ela vai filtrar o que, que o advogado recomendar ali, talvez vai pegar uma segunda, uma terceira opinião, vai jogar no Google, então aumenta o nível de assertividade. E aí, a gente tinha entrado nessa história, por quê? Por falar para você se vale ou não vale a pena, quanto que o Guará paga para a galera para sair, se não é na base do amor, quanto que tem que pagar. Mas por que pagar se o imóvel é seu? Porque a posse está em nome da pessoa. Se a pessoa não te dá amigavelmente, você vai ter que judicializar. Judicializar, você tem gastos, tá? Honorários advocatícios, se você não for advogado, você vai ter que contratar um escritório. Aí no mercado aí, às vezes você vai encontrar aí por volta de uns R$ 7.000. Honorário advocatício do escritório parceiro, só para quem é esmartano, é 3.850. Mas o mesmo escritório cobra R$ 7.000 para quem não é esmartano. Beleza, então coloca na conta. É só isso? Não, tem custas, né, Guará? Do processo judicial. Porque se você tá, você não pode pedir justiça gratuita. Se você está demonstrando riqueza comprando um imóvel em leilão, você não pode pedir justiça gratuita. Aí você tem que pagar lá as custas judiciais. Então você vai gastar ali 5, 10, R$ 15.000 numa desocupação judicial. É um valor que você pode reservar para fazer desocupação amigável, para incentivar a pessoa a sair rápido. Porque aí você às vezes vai conseguir o imóvel até mais rápido, Guará. Guará, fala aí pra gente, tem alguma estatística ou não tem estatística nenhuma? Tem um percentual médio sobre o valor do lance, o valor do imóvel que você costuma ter de teto para desocupação amigável? É, eu diria para você, Pedrão, que eu deixo um pouco flexível isso, porque vai muito da situação. Eu comentei, eu acho que foi essa semana ou semana passada numa live minha, um caso até mais crítico, assim, de pessoas lá numa casa minha que eu tenho lá no Rio de Janeiro, um apartamento no caso, apartamento daqueles, tipo, sabe, que é dois andares, um andar de baixo, um térreo e um andar de cima, né, que é fácil acesso ali, né? Uhum. Tinha uns bandidos lá que cobrando da gente, né, pra gente ajudar a gente, né, ajudar a gente na posse do imóvel. Então, eles cobraram um valor, cobraram R$ 15.000 pra gente, pra liberar a nossa posse, vamos falar assim, tá, Pedrão? Olha aí. Então, é um valor que no começo a gente não nem tinha estimado esse valor, sabe? É uma região lá de São Gonçalo, eu não vou lembrar o nome do bairro, tá? É lá no Rio de Janeiro, e eu compro muitos imóveis no Rio de Janeiro, então, né, não adianta querer falar para mim, ah, lá no Rio de Janeiro não comprem lá. Não, eu não sou dessa opinião. Tem que ter cuidado, e mesmo tendo cuidado, às vezes a gente se depara com esse tipo de situação, né? Porque eu gosto muito de comprar populares, pelo potencial que tem, de comprar muito barato, né? Justamente por ser, às vezes, uma área ali meio arriscada, então é um risco que eu mesmo me ponho, né? Que eu corro. Mas a gente tenta ter um risco controlado, mas às vezes foge um pouco do controle nesse caso. Então pagamos lá R$ 15.000 para bandidagem lá, liberar a gente, e então foi um custo maior, mas eu vou falar para você, Pedro, que começa ali, pode ser R$ 5.000, pode ser 10, pode ser 15. E, por exemplo, o custo que você tem que fazer não necessariamente é de quanto vale o imóvel, mas é o custo que vale você acelerar a posse do imóvel, né, Pedrão? Eu vou dar um exemplo também do final do ano. De quando que foi?
Final do ano passado? Não, foi agora, desse ano. Me misturei, me perdi nas datas aqui. Esse ano agora, quando que foi? Foi em maio desse ano. Eu tava com uma casa lá no Pará, que eu fui conversar com o ocupante, acho que era Antônio, e eu falei, Antônio, então pô, me apresentei, fiz tudo isso que eu já comentei com vocês, e ele falou assim, cara, tudo bem, tudo certo, me dá 28 mil que eu saio. Só que detalhe, eu paguei 29 mil reais na casa. E o lucro, né, nessa operação esperada era uns 35 mil, mais ou menos. 35, 40 mil reais. Um aproximado, tá, Pedro? Então, como que eu vou pagar 28? É inviável eu pagar 28 mil reais de desocupação. Por mais que eu queira a posse um quanto antes. Eu falei, cara, você tem certeza? Porque é inviável esse valor. Daí eu não lembro quanto que eu ofereci para ele. Daí eu falei, ó, eu te ofereço tanto. Daí ele falou, não, 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 isso aí e tal. Daí ficou até ofendido, né? Porque a diferença é tão grande que a pessoa se sente ofendida, certo? E nesse caso, daí eu falei, tá bom, emissão na posse. Começamos em junho a emissão na posse. Quando foi agosto, agosto, foi agosto, se eu não estou enganado, o juiz já deu a decisão, né? 2 meses depois ele deu a decisão favorável a mim, né? Que sou o proprietário, que estava lá como proprietário da matrícula. Em setembro, o oficial de justiça foi lá e notificou que ele tinha 30 dias para sair. Em outubro, o que aconteceu? Ele me ligou de volta. Naturalmente. Falou Guaraci e tal, 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 chorando, né? Claro. Daí eu falei, cara, eu te avisei, cara, eu te avisei que eu te ajudaria naquele momento, o valor é diferente agora, cara. Você me fez gastar com advogado, custas judiciais, oficial de justiça, toda aquela, né? E fora o tempo que a gente perde. Falei, esquece aqui, esquece, cara. Agora, o meu valor, inclusive, que eu tinha te oferecido é menor agora. E se você quiser isso aqui, cara, na boa, se você quiser isso aqui e tal. Daí ele falou, tá bom, vai, me paga aí. O que que ele falou? Me paga aí a construção do muro e as grades que ele tinha colocado em volta da casa. Ele queria que eu pagasse o muro e as grades. Eu falei, beleza, tá aqui o valor do muro e das grades. Daí tomamos uma posse e agora já está em reforma. Começou a reforma essa semana. Essa semana começou a reforma da casa lá no Pará. Pronto. Enfim, então assim, o que que eu quero dizer com toda essa história aqui minha? É porque depende muito, sempre vai ter você vai ter que fazer uma avaliação caso a caso. Você tem que ver quanto você vai ter de lucro. 28 mil num imóvel de médio padrão é pouco. 28 mil para o meu imóvel é praticamente o lucro que eu ia ter. Quando a gente fala também, quanto que você vai gastar de custas versus quanto que ele está pedindo? Pô, então acho que vale a pena eu entrar com emissão mesmo e economizar 10 mil reais. Agora você está precisando, pô, é o seu único imóvel e você precisa mais de velocidade. Talvez você esteja disposto a pagar um pouquinho mais, né, Pedro? Então, o que eu quero dizer Não para tem fórmula vocês? pronta, né? Não tem fórmula, então vocês vão ter que olhar. O olhar, no final das contas, é de investidor, Pedrão. Você fala assim, cara, se eu for com emissão na posse, minha operação provavelmente eu acho que vai ser, devo fazer em 12 ou 14 meses. Se eu for com a desocupação amigável, eu vou gastar um pouquinho mais, mas eu encurto minha operação, então vou ter um retorno em 8 a 10 meses. Então, tudo isso, no final das contas, é um cálculo de viabilidade, é um cálculo de viabilidade financeira e de retorno sobre investimento. Perfeito. É uma análise caso a caso. O Américo Corretor colocou aqui, cada imóvel é uma história. É desse jeito, tá, gente? E o que a gente pode ajudar vocês é isso, é comparando gastos com emissão judicial, tá? Com os gastos que você pode desembolsar no dia a dia, mas cada caso é um caso. Tá, o Guará mostrando para vocês aí esse caso real que ele acabou de narrar. Pessoa querendo 28 mil. Poxa, eu tenho certeza que por muito menos aí do que 10 mil reais, ele fez essa desocupação. E outra que o Guará, essa dica do Guará foi importante. Não quer dizer que você distribuiu a ação de emissão na posse que você tem que fechar as portas para o ocupante, não. Sempre tem margem para negociação amigável, inclusive depois de judicializar, porque você consegue acelerar a emissão na posse mesmo depois de judicializar. Óbvio, o valor que você estava disposto a pagar para a pessoa diminui. A pessoa aí foi cabeça dura com o Guará, ela podia ter levado mais dinheiro, acabou levando menos dinheiro. Mas ainda assim vale a pena para o Guará pagar alguma coisa, a depender do estágio que está a emissão na posse. Eu vou até mostrar umas estatísticas aqui para vocês, tá? De prazos para efetivar a emissão na posse, a depender da região. Tem gente perguntando aqui, Guará, que região que é boa para arrematar, não é? Você tem preferência ou não? Guará depois vai responder para a gente. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados de regiões sobre tempo para
para liminar ser deferida e tempo para emissão na posse ser efetivada, que vai vocês fazem o cálculo de custo e retorno de vocês, gente. Não é só o gasto de honorário advocatício e de custos judiciais que vocês têm que contar. Tem que contar também o prazo que você fica seu imóvel, né, Guará? Sem poder revender. Então, isso também é um cálculo que vocês têm que fazer. Então, tá aqui, ó. Deixa eu virar a minha tela. Tá aqui os dados. Antes dos dados, quero mostrar aqui para vocês, ó, que, de novo, Black November Smart Caixa. Quem entrou depois, eu vou explicar aqui de novo, galera. O que nós vamos oferecer na Smart Caixa para vocês em novembro? Nós vamos, ó, tirar essa preocupação suas do imóvel estar ocupado. Você não vai precisar preocupar com a desocupação se você arrematar com Smart Caixa em venda online e venda direta com lance acima de R$ 150 mil. Os honorários advocatícios vão ser 100% gratuitos. A Smart Caixa vai bancar o escritório Oliveira Gomide para fazer emissão na posse para vocês, tá bom? Então, ó, fiquem aí, 150 de lance, venda online e compra direta. A Smart Caixa vai ajudar, o que ela sempre ajuda na desocupação amigável. Vocês, com esse aprendizado aqui dessa live, vão tentar a desocupação amigável, mas qualquer coisa, o escritório parceiro vai fazer emissão na posse para vocês. Como é que vocês têm que proceder para participar? Além de fazer, né, a arrematação, vocês têm que curtir esse post, marcar 3 pessoas arrematantes que você conheça no post, tá? Tá lá no site smart.caixa, ó, no perfil smart.caixa. Segue o perfil, curte e comenta 3 pessoas aqui que são arrematantes nesse post. O que vai acontecer? Além de poder ganhar os honorários gratuitos, vai ter um sorteio, inclusive eu vou fazer esse sorteio amanhã, tá, gente? Então tem o dia de hoje todo para vocês comentarem. Vai ter o sorteio de quem fez o comentário aqui, vai ganhar 4 ingressos para ela e para os 3 acompanhantes para o Smart Experience, ok? 4 ingressos start para o Smart Experience. Ó, durante essa live, só 2 pessoas comentaram. Então, por enquanto, tá fácil de ganhar, 50% de chance, ó. Armando Cabral e M. Veras. Ok, eu entendo que é Chance durante de a live. Vocês estão 50% de ganhar, né, Pedrão? Tá vendo? Aqui, o que acontece? Durante a live eu até entendo. Vocês estão prezando pelo conteúdo com o Guaracaixa aqui. Vocês estão prestando atenção. Mas desligou essa live, gente. Vocês têm que seguir o perfil da Smart Caixa, tá? E lá no perfil da Smart Caixa vocês vão ter esse post, tá? Ele é o primeiro post aqui, ó. Vamos lá, página inicial. Ele é o primeiro post. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. É o primeiro post que está fixado, Black November. Só comentar lá, marcar o arroba de 3 pessoas. Combinado? Aí vamos voltar lá para as estatísticas, gente. Ó, tutelas deferidas. O que é a tutela, gente? A lei de alienação fiduciária fala que o juiz deve determinar em tutela de urgência liminarmente, tá, a posse do arrematante para que o imóvel seja desocupado em até 60 dias. O que significa isso, gente? Que o juiz não deve analisar, fazer notificação prévia para o ocupante, dar o direito contraditório da ampla defesa e nem deve esperar a decisão de mérito, que às vezes demora 6 meses, 1 ano para ser deferida. Ele deve decidir liminarmente, de imediato. Se mostrar que você arrematou o imóvel de leilão, ele deve definir liminarmente. Aqui a estatística fala que 80% dos casos são deferidos, conforme a lei fala, liminarmente, tá? Então, 80%. 12% são indeferidas, mas não quer dizer que são indeferidas totalmente, que você não vai tomar posse. Simplesmente o juiz vira e fala assim, não, antes eu quero escutar o arrematante ou o ocupante, eu quero ver o que ele alega. Ah, eu não, você entrou com a ação de missão, mas sem estar com a propriedade do imóvel, me apresente a matrícula do imóvel com sua propriedade. Então, 12% encaixa nisso. Outros 100%, 6% ainda não está analisado e um pouquinho aqui tomou posse sem análise. Entre a distribuição da ação e o juiz analisar, o ocupante toma posse. Isso aqui são cerca de 300 processos, tá, dos últimos 2 anos que o escritório Oliveira Gomide fez as estatísticas. Então, ó, 252 tá com a emissão deferida. Aí vamos ver, galera, o seguinte, ó. Prazo, quantos dias para dar a liminar? Ó, então tá aqui, ó. Média de dias para análise da liminar
nos estados com mais de 10 processos. Olha aqui, quem que é o campeão de menos dias é São Paulo. Ó. Com menos de 15 dias, São Paulo e Santa Catarina, tá? Você já tem a decisão liminar para tomar posse, gente. Aí depois começa Rio Grande do Sul, também tem uns 20 dias. Olha quem está lá em cima no topo, Rio de Janeiro e Bahia. Bahia demora em média 95 dias só para dar liminar, Guará. Rio de Janeiro, em média, 75 dias só para dar liminar. Isso aí, gente, é de assustar. Por quê? Porque a lei manda o juiz decidir liminarmente. Só que a justiça lá é lenta. Até o juiz analisar, demora. Paraná, coisa de 15 dias. Minas Gerais, coisa de menos de 40 dias. Goiás, menos de 30. Ceará, até 55 dias. Quem estou aqui? Bahia e Rio de Janeiro, Guará. E aí, Legal, arremata muito cara. nesses estados, Guará? Legal demais isso aí, ô Pedro. O que acontece? Rio de Janeiro é o estado que eu mais arremato, cara. E a gente vê isso na prática. Eu nunca tinha visto esses dados, muito legal de você trazer. Eu nunca tinha visto, né? E eu vejo. E duas coisas que me chamam a atenção é que não é só isso, é que até onde eu sei, você pode me corrigir, que você tem também ter essa experiência, é que Rio de Janeiro e Bahia também são estados caros quando a gente fala de justiça. Se eu não estou enganado, Bahia eu tenho certeza. É que eu só tive até hoje dois imóveis na Bahia e os dois foi amigável. Então, não sei, nunca tive uma ação de missão na posse na Bahia. Rio de Janeiro já tive e sei que é caro e moroso, né? Então, mas e também, então, exatamente, acho que esse é o pior cenário. Velocidade e custo. Rio de Janeiro é caro e lento, né? Com esses dados estatísticos aqui, o que você já pode levar de aprendizado dessa live aqui? Opa, se eu arrematar no Rio ou na Bahia, vale a pena eu pagar mais um dinheiro, estar disposto a pagar um dinheiro maior para desocupação amigável do que nos outros estados. Nos outros estados ali você viu que sai mais rápido. Então, arrematou um imóvel de 100 mil reais no Rio de Janeiro, na Bahia ou em outro estado, talvez no Rio de Janeiro, na Bahia, vale a pena você pagar um pouquinho mais, porque você sabe que a justiça é mais morosa. Nos outros estados, não, tá bom? Então tem essa análise. Quer dizer que não vale a pena arrematar nesses estados? De jeito nenhum. O Guará falou, é um dos estados que ele mais arremata é Rio de Janeiro, tá? Na hora que ele colocou aqui, se eu não me engano, teve alguém que comentou assim: ah, São Gonçalo não vale a pena. O Guará não é de arrematar imóvel que não vale a pena. Se ele está arrematando lá é porque vale a pena. Óbvio, você tem que saber onde você está entrando, né, Guará? Exatamente. Inclusive, ó, o João, acho que é o João aqui que eu não sei se é o João que eu tô pensando aqui. Ah, não, é João Granja. Se fosse o João, tem um João ali que a gente tava até ontem, a gente tava discutindo sobre um imóvel em São Gonçalo. Ontem à noite a gente tava muito na dúvida se comprava ou não uma casa e a gente decidiu declinar. Mas esse ano mesmo eu já comprei acho que duas ou três casas em São Gonçalo. Uma eu tenho certeza que é num bairro que chama Luiz não sei o que lá, esqueci o nome do bairro. E o outro foi. Cara, eu não vou lembrar todos os bairros, infelizmente. Mas, enfim, Rio de Janeiro, mais uma vez, não estou falando que não vale a pena, porque é o local onde eu mais compro. Só estou dizendo que o que eu também não tenho uma estatística oficial, porque eu não fiz a análise detalhada desses dados. Mas o meu feeling ali, a minha percepção, é que uns 80% dos imóveis populares não são bons. Não, não, não vale a pena. Esse é um feeling meu, tá, ô Pedrão? Que uns 70, 80% dos imóveis que estão lá não valem a pena, seja por um risco de liquidez, né, por conta da insegurança, por causa de milícia, tráfico e tudo mais, ou seja, ou porque realmente não vale a pena por uma questão de viabilidade financeira mesmo, que às vezes o desconto está muito baixo versus o ganho. Mas, enfim, eu me parece, assim, a impressão minha é que a maior parte dos imóveis do Rio de Janeiro tem que ter muito cuidado para arrematar, que senão você pode realmente entrar numa arrematação que não seja muito rentável, sabe? Perfeito, galera. Então, tudo é uma questão de conhecimento, tá? Para saber fazer a garimpagem correta, o descarte correto, peneirar o que vale a pena e ir para cima do que vale a pena. Poxa, se o imóvel tá te dando ali 50 mil de lucro, 100 mil de lucro, você vai ficar preocupado com o gasto de desocupação? Não, galera, tá? Então, não é a desocupação o problema. O problema pode ser ali liquidez, tá? De venda do imóvel, no Rio de Janeiro, uma outra área ali que não tem muita liquidez, até por essa questão, talvez, da violência também, mas não porque, nesse estado demora 3 meses a mais para eu resolver a questão na justiça.
você coloca na sua viabilidade financeira esse custo da morosidade, bota na ponta do lápis ou na ponta da calculadora Smart e faz a conta, se vale a pena ou não. Em geral, Guará, as pessoas estavam perguntando, até um tema mais geral, assim, você tem alguma preferência por estados aí dentro? Um cara que já arrematou, acho que mais de 18, 20 estados. Você tem alguma preferência ou não? Onde tiver imóvel lucrativo, você cai para dentro? Tem algum assim, nossa, preferência ou coincidência, tal estado eu tenho mais imóveis, eu estou arrematando mais? Preferência eu não tenho. Eu vou onde o lucro me dá. Eu vou para onde me dá mais lucro, tá, Pedrão? E é super honesto isso. Se São Paulo, se BH tivesse imóveis mais baratos e que me dessem um alto retorno, eu estaria arrematando em BH. Eu vou onde tem dinheiro aí disponível aí, pronto para pular no meu bolso. Então então realmente, tá, pessoal? Eu não vou. Eu não tenho uma região de preferência. Eu vou aonde eu identifico nas minhas garimpagens, eu identifico uma boa oportunidade de retorno e sim, eu vou lá e arremato. Simples desse jeito. Por isso até que já arrematei 18 estados, até onde minha última contagem acho que era 18 estados. Acho que não teve nenhum novo estado recentemente. Então eu vou pro Nordeste, vou pro Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Nesse momento, eu tenho imóveis em todas as regiões do Brasil, em todas. Não tem em todos os estados, mas todas as regiões eu tenho. Atualmente, eu ainda tenho imóveis em todas as regiões. Eu tô fazendo duas vendas, por exemplo, tem duas vendas em Rio Grande do Sul que tá rolando nesse momento. Tem Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro tenho muitos, né? Minas Gerais tenho também. Espírito Santo nesse momento não tenho nenhum. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste eu tenho também. Então, pessoal, sendo bem honesto, assim, eu vou muito pelo desconto mesmo, sabe? Tipo, é claro que a minha decisão de compra é sempre muito relacionado, que é o que eu fiz na live semana passada, e inclusive essa semana também, na segunda-feira, que está muito relacionado à liquidez, à velocidade de venda. Não adianta, para mim, hoje em dia, como arrematante, eu não me preocupo só em pagar barato, em ter um alto desconto. Não é minha única preocupação. É um dos meus critérios? Sim, é um dos meus critérios. Porém, eu também considero liquidez, que hoje a velocidade de venda, para mim, tem um peso parecido do que a lucratividade, sabe? A lucratividade não, o valor de venda, desculpa, o desconto. Então, desconto e liquidez, para mim, hoje tem pesos muito parecidos. Não adianta ter só um e não adianta ter só o outro. Não adianta, gente. Às vezes ter um belo desconto, mas o imóvel é aquele imóvel que você vai demorar muito para vender, que você tem que achar. O imóvel no quinto andar de um prédio sem elevador, com aquela escada caracol, aquelas coberturas ali. Quinto andar, escada caracol, sem prédio sem elevador. Poxa, a cobertura pode estar lindinha, ela pode estar com um belo desconto. Você está eliminando aí, ó, pessoas idosas, você está eliminando pessoas com crianças de colo, você tá se restringindo a um solteiro ou a um casal jovem, sem filhos. Então, às vezes, liquidez é muito importante. O deságio é importante, mas liquidez é importante também, tá bom? Então, o Guará está dando aula para vocês também sobre isso, tá? E aí, você tendo margem e liquidez, a desocupação não é problema. Você reservou o dinheiro para desocupação ali, tá joia? Tô vendo ali, tem algum questionamento aqui, Guará, que você viu que você quer falar do pessoal falando do Rio de Janeiro? Tem gente, na comunidade que está arrematando no Rio de Janeiro, no atacado, Guará, porque tem muita oferta de imóvel no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Goiás, se eu não me engano, são os dois estados que mais tem imóvel. Tem gente que está arrematando no atacado, 30 imóveis no mês só, né, Guará? Sim, exatamente. A gente sabe ali, né, de pessoas que estão comprando ali imóveis por semana, né? Não sei quantos imóveis por semana. Então, o Rio de Janeiro permite isso, tendo os cuidados, tendo cautela, conhecimento. É possível fazer bons negócios em todos os estados, absolutamente todos os estados. Inclusive esses dias mesmo. Eu estava vendo um imóvel, eu não sei, acho que foi Rondônia, sei lá, algum lugar aí. Eu não lembro que é o estado que costuma não ter muitas oportunidades.
Falei, caramba, não tem muitas oportunidades aqui, mas apareceu. Daí a gente vai lá, analisei, mas eu mesmo não me empolguei muito. Então, para mim é isso. Qual que é o melhor estado? Não tem, pessoal. Todos os estados você tem que ter a mentalidade de investidor, de você olhar para quanto eu vou gastar, quanto que eu vou, né, quanto que eu vou investir, né, no caso, por quanto que eu vou vender. E é claro, esse por quanto eu vou vender, já considerando a liquidez. Ah, não adianta, eu vou vender por tanto, mas vai demorar 2, 3 anos para vender. Eu não trato dessa forma. Eu falo assim, cara, eu quero vender em 2, 3 meses ali no máximo, 6 meses estourando. Então, para você conseguir essa velocidade de venda de 2, 3, 6 meses, qual que é o valor indicado para você ter essa velocidade? Então, é valor de investimento, valor de venda, considerando uma liquidez razoável, a própria liquidez e o ROI, né, que é o retorno sobre investimento. Então, são esses os critérios que eu uso para tomada de decisão, né? Até falando da própria live de semana passada, que era a tomada de decisão. Tá vendo, galera? Então, vocês hoje nessa live ganharam aí todo um beabá sobre imóveis ocupados, que a desocupação não é problema. Se você aliar liquidez e margem, não tem problema. Você vai desocupar de um jeito ou de outro, ou amigavelmente, você oferecendo dinheiro para o ocupante ou judicialmente, tá? Então, reforçando para vocês, para tirar qualquer preocupação sobre desocupação de vocês, no mês de novembro, do dia 1º de novembro ao dia 31 de novembro, quem arrematar imóveis de 150 mil de lance para cima, venda online, compra direta indicando a Smart Caixa, ó, vai participar da nossa Black November. Vou falar pela última vez, porque agora vocês vão ter que ir lá no post e comentar. Black November Smart Caixa. Então, o que vai ser oferecido aqui, ó? Você não vai precisar preocupar com desocupação amigável. Você vai ter os honorários de emissão na posse 100% gratuitos bancados pela Smart Caixa para lance acima de 150 mil reais em venda online e compra direta, tá? Válido para casos em que a desocupação amigável não der certo. Óbvio, por quê? Porque a gente comentou aqui para vocês que desocupação amigável é sempre mais rápido, ok? O escritório parceiro da Smart Oliveira Gomide vai conduzir, a gente mostrou estatística aqui com mais de 300 emissões na posse feitas no país inteiro. E como você vai garantir? Você vai curtir esse post, tá? Que está lá no site, o Instagram da Smart Caixa, tá? Smart.caixa, siga Smart Caixa, tá? Aí você vai vir no post e vai comentar o arroba de 3 amigos investidores para você e eles. Além de você ganhar a emissão na posse, vocês vão poder ganhar 4 ingressos. Você e mais seus 3 amigos, 4 ingressos para o Smart Experience 2026, galera, tá? Então tá aqui, ó, o maior evento presencial de leilões. Vocês vão ter a oportunidade de ganhar aí 4 ingressos. Até agora, durante essa live, só 2 pessoas, se eu não me engano, ó, vamos ver aqui, ó, 2 pessoas, se eu não me engano, que comentaram. Agora, depois da live, vocês vão lá e vão comentar, ó, tá aqui, ó, 3 pessoas comentaram. Então você vai lá, vai comentar, vai marcar arroba de 3 amigos para não perder essa oportunidade, ok? Smart.caixa, galera. Recado final é sobre a Black para quem quer entrar no ecossistema Smart. Só digitar aqui embaixo Black que você vai receber inbox, um grupo de WhatsApp. Para segunda-feira você receber a maior oferta da Smart Leilões para entrar nesse ecossistema. Nunca você viu, nem nunca vai ver mais essa oferta, tá? Vai ter pós-graduação incluída, vai ter 7 cursos ao mesmo tempo incluído, tá, gente? Então, assim, vai ser prazos de acesso diferenciado. Quem ainda estava em cima do muro, já remata, já está na Série B e quer virar a Série A, vai ser agora o momento, combinado? Guará, mais algum recado? Não, só mandar um abraço aqui pro meu amigo Aranha aqui, que eu vi que ele tá conectado aqui, o Edson Parmejano aqui, ó. É amigo meu da época de faculdade, lá quando a gente pegava carona lá para Interlagos. Um grande abraço aí para ele. A gente tem conversado. Aranha? O Aranha, é apelido dele, é Aranha, né? Então, mas enfim, só deixar um recado pra galera, então, aproveitem mesmo essa oportunidade da Black aí, da Smart Caixa, porque realmente tá, pô, ajuda demais, né? Você saber que você entrar na operação
Vou tentar amigavelmente. Se não rolar, tem o suporte ali do escritório parceiro da Smart para me ajudar, sem custo. Isso aí é realmente sensacional, né, cara? Então aproveitem mesmo e acompanhem nossos conteúdos, né? Pô, quem nos acompanha aqui semanalmente, ou no caso da Smart, diariamente, né, o Pedro nas lives, sabe que a gente abre muito jogo aqui, a gente realmente compartilha conhecimento demais, conhecimento que tem muito valor, né? Até valor financeiro mesmo. E a gente está aqui sempre muito disposto a compartilhar esse conhecimento gratuitamente. Então, segue acompanhando a gente. Perfeito, galera. E quem perguntou quando vai ser o sorteio, vou fazer esse sorteio amanhã, tá bom? Então vocês têm até o dia de hoje para fazer o comentário. Então vai seguir o perfil smart.caixa, fazer o arroba dos três amigos nos comentários, que aí amanhã eu vou filmar o sorteio, tá? E vou postar lá no perfil da smart.caixa, ok? Então tem o dia de hoje todo. Vai desligar agora essa live e vai fazer o comentário, viu? Grande abraço para vocês. Abração, Guará. Até mais. Valeu, pessoal! Tchau, tchau.